Muito bem, vamos começar aqui a tradução da seção 6. Como vocês sabem, a gente vai traduzir a defesa da morte do Eratóstenes, mas a gente vai traduzir aquilo que a gente entende como narração da defesa da morte do Eratóstenes, ou seja, diegesis em grego, tá certo? Diegesis ou narratio em latim. É uma das partes do discurso retórico, né? Os discursos retóricos geralmente têm 4 partes: é o proêmio, a narração, a argumentação e o epílogo, ou conclusão. E a gente vai traduzir aqui a diegesis, ou a narratio. Existe uma apreciação do retor Dionísio de Halicarnasso, que é um retor que escreveu em grego no século II a.C., se não me engano, a respeito das narrações do Lísias, né? Ele diz que o Lísias é um mestre na arte da narração, na arte da diegesis. A narração dele é simples, clara, direta, mas eficaz. Tá? E ele tem ele escreve essa frase aqui a respeito da narração do Lísias, né? Ele fala assim que o Lísias essa frase daqui, né? Erre de caitenenargien polen reluciu lexis. Então aqui, reluciu lexis é o nosso sujeito, né? Seria relexis lucio, a lexis do Lísias. Lexis é elocução, tá ligado ao verbo lego, né? É a dicção. Então a dicção de Lísias é rei, tem, né? Ten enargian polen. Enargian é clareza, distinção. Polen é muita distinção, tem muita clareza, né? A dicção do Lísias tem muita clareza, tá certo? Vamos passar para o próximo. Esse daqui é o texto da seção 6. Vamos lá. Então, egogar o Atenaio epeide edoxemoi gemai, kaignaika egagomen eistenoi kien, tonmenalon chronon, huto diekeimen, hoste mette lipen mette lien epekeinei, einai hotianetelei poien, e filaton te hos hoion te en, kai proseichon ton nun, hosper eikos en, epeide de moi paidion gignetai, episteon ede, kai panta ta emautu ekeinei paredoka, regumenos tauten oikeioteta megisten einei. Esse daqui é o nosso texto, tá? A primeira coisa que a gente tem aqui é esse epeidé, né? Aqui, egogaro atenaio, tranquilo para vocês, não imagino. Esse epeidé aqui, esse epeidé, recordando o que a gente fez lá no Aprendendo Grego, esse epeidé já apareceu, ele tem um sentido um sentido temporal, tá certo? Ele pode ter um sentido, pode ser uma conjunção que seja uma conjunção causal, mas aqui ele tem um sentido temporal. Se vocês lembram do Aprendendo Grego, na seção 2D, olha só, epeidé de diocus in hoi atenaio tus persas, feugei kai hoc xerxes, kai ten nomachian uketi teatai, né? Está narrando a batalha naval entre os atenienses e os persas, né? E epeidé de Diocus in hoi atenaio tus persas, né? Quando os atenienses perseguem os persas, feugei kai hoc xerxes. Também Xerxes, feugei, foge, kai ten naumachian uketi teata, e não mais vê a batalha naval. Então, epeidé é quando aqui, né? Então, epeidé edoxemoi gemai, a próxima frase que a gente tem aqui, esse edoxemoi, que é do verbo dokel. Eu acho que deve estar aqui o verbo dokel, não está. Então, edoxemoi é do verbo dokel, a gente já conhece o verbo dokel, ele está aqui no auristo, é um auristo sigmático, só que a gente conhece o verbo dokel numa outra situação, né? Ele parece, ele aparenta ser dokeide, né? Ou algo aparenta ser a mim, né? Rosmoi dokei. Agora, se a gente for lá no nosso texto aqui do
nosso texto de trabalho, que está lá no Google Drive, compartilhado com vocês, edoxemoi, eu resolvi traduzir por me pareceu bom, tá? Então, me pareceu bom. Então, epeidé, edoxemoi, daí a próxima palavra aqui é o gemai, edoxemoi, gemai, que é um infinitivo auristo do verbo gameo. O verbo gameo é um verbo contrato em alfa, e aqui ele está, desculpa, um verbo contrato em epsilon, e aqui ele está num infinitivo auristo, né? O verbo é o verbo gameo. Daí tem a próxima frase, que é o kai gnaika egagomen eistenoikian, tá? Essa daqui é uma frase que é uma frase idiomática do grego, está lá também no nosso texto de trabalho, né? Egagomen eistenoikian, quer dizer, literalmente, conduzir para casa. E esse egagomen aqui é o auristo é o auristo médio do verbo ago, que literalmente é conduzir para casa. Ou seja, casei. Geralmente você conduz uma mulher para casa, né? Egagomen gnaika eistenoikian. É a expressão idiomática para você dizer que você casou, né? Na verdade, a tradução, que é eu me casei, né? Porque literalmente é conduzir uma mulher para casa. Repara que isso daqui está na voz média, né? Quer dizer, então conduzir em meu benefício uma mulher para casa. E, naturalmente, existe uma diferença aqui. O homem de classe média grega, primeiro ele estabelecia uma casa, tá certo? Ele se estabelecia uma casa, e depois é que ele casava, né? O nosso costume é diferente, né? A gente primeiro casa, depois estabelece uma moradia, um lar, né? Antes ele tem uma casa, daí ele conduz uma esposa para essa casa, né? Bom, então tem aqui Gunaike Guagomenesteukian, daí tem essa expressão daqui, tonmen alon chronon. Veja, essa daqui é uma expressão de tempo que está no acusativo. Você se lembra que a expressão de tempo no acusativo preenche toda a duração do tempo considerado, né? Tonmen alon chronon. E esse tonmen alon chronon, esse alon chronon seria o outro tempo, né? Na verdade, o restante do tempo, tá certo? Então aqui, alon chronon, então o restante do tempo, ele fez isso. Mas daí teve um segundo momento em que esse restante do tempo terminou e é marcado por esse peidé-dé, tá? A gente vai ver isso daqui quando chegar nesse peidé-dé aqui também, tá? Então, tomenalon chronon é uma expressão de tempo que está aqui no acusativo. Deixa eu apagar isso daqui. Expressão de tempo que está no acusativo. Essa anotação também está lá no nosso texto de trabalho, tá certo? Olha só, tomenalon chronon, expressão do tempo usada no acusativo. E agora, vamos começar aqui uma parte um pouquinho mais difícil desse texto, que é isso daqui, olha só. Esse ruto diekeimen, hoste mette lipen, mette lian epekeinei, einai rotianetelei, poien, tá? A primeira dificuldade são essas duas expressões daqui, né? Esse ruto hoste. E eles estão ligados ao verbo de keimen, né? Quer dizer, pelo menos o ruto está ligado ao verbo de keimen. O ruto, se vocês se lembram, é dessa forma, o assim, né? Ele pode ser ruto, ele pode ser rutos, ele pode ter o sigma no final também. Então, o ruto de keimen. Então, dessa forma, eu executei essa ação verbal que é do diekeimen. E o diekeimen, o que é o diekeimen? O diekeimen é o dispor-se, colocar-se em tal disposição. E ele está aqui, seria um imperfeito do verbo diakeimai. Isso daqui também está anotado ali no nosso texto de trabalho, que está no Google Drive, né? Então, diekeimen seria um imperfeito do verbo diakeimai. E é um verbo que é um pouco difícil de trabalhar, ele tem uma série de significados, né? Se vocês fossem procurar no dicionário, vocês iam se atrapalhar um pouco.
e como a frase já é difícil, eu resolvi dar a tradução aqui, né? Então, diekeime é dispor-se e colocar-se em tal disposição. Como está no imperfeito, então eu me dispunha e me colocava em tal disposição. Então, ruto diekeime seria assim, me dispunha de tal forma, me dispunha assim, me dispunha de tal modo, e esse roste, tá certo? Esse roste daqui vai introduzir toda a frase que se segue. Então, eu me dispunha de tal modo a esse roste daqui. Qual que é a tradução do roste? Vejam lá, né? A tradução do roste seria de forma a. Então, eu me dispunha de tal modo, de forma a. E ele se constrói com infinitivo, tá certo? Ó, de forma a. E daí, quais são os infinitivos que estão ligados a ele? Os infinitivos que estão ligados a ele é o lipen, mete lipen, que é do verbo lipeo, o verbo contrato em epsilon, e o outro infinitivo que está ligado a ele é o einai, que é o infinitivo do verbo eime. Então, ruto diekeimen, roste, mete lipen, mete einai, tá certo? E a gente tem essa frase daqui, mete lian e pequenei einai rotianetele poien. São dois infinitivos aqui que estão conjugados, né? Por esse mete, né? Esse mete, você se lembra que é o não, né? Uk é uma das formas do não, o me é outra das formas do não, e ele está aqui com essa partícula t, com esse t aqui, né? Ó, mete, mete. Nem isso, nem aquilo, tá? Seria mais ou menos isso, né? Então, esse mete lipen. Procurem o verbo lipel, o que é no dicionário, vocês vão entender, né? E o sujeito do verbo lipel aqui é a esposa do narrador, tá certo? Mete lipen. E vamos ver como é que é essa frase daqui, que está nessa, Então, uma das frases é o roste mete lipen. A outra das frases seria o mete liane pequene einai rotianetele poien. Então, roste 1, mete lipen, roste 2, mete liane pequene einai rotianetele poien. Essa frase é um tanto quanto difícil. Então, vamos ver como é que ela funciona aqui. Mas deixa eu fechar aqui minha porta. Desculpa, estou de volta aqui, né? Então, metelian e pequenei einai rotianetele poien, tá? A primeira dificuldade aqui é esse lian e pequenei, né? Lian e pequenei einai, tá certo? Então, de forma a não ser lian e pequenei. Esse e pequenei seria epi mais ekeinei, esse ekeine daquele pronome demonstrativo, ekeinos, ekeine, ekeino, né? Que é aquele, aquela ou aquilo, né? E aqui seria, e o epi mais ekeine seria, mais o verbo ser, seria não, seria ser, estar no poder dela, né? Estar epi ekeinei, epi mais o dativo, né? E esse linda aqui é um advérbio, estar muito em poder dela. Então a tradução seria não estar muito em poder dela, seria essa tradução desse liane pequene. O próximo seria rotianetele poien. Esse rotianetele poien, aqui vocês veem o infinitivo do verbo poiel, tá certo? Fazer. Aqui a gente tem um subjuntivo do verbo etelo. Você se lembra que essa daqui é uma terminação de subjuntivo, né? Então, e aqui a gente tem um pronome relativo que está introduzindo essa frase daqui, né? Então, não ser muito em poder dela, roti, aquilo que ela quisesse fazer. Aquilo que ela quisesse fazer. Tá certo? É uma frase mais complicadinha, eu resolvi meio que traduzir inteira para vocês. Tá? Então, a frase toda seria ton menalon chronon, ruto diekeimen, hoste mete lipen, mete lian e pequenei einai rotianetele poien. Tá? Será que a gente consegue entender a frase agora? Tentem entender a frase na cabeça de vocês, ou depois de vocês terem traduzido, tá bom? Daí, a próxima frase, filaton te hos hoion te en. Aqui a dificuldade é esse hoios hoion te en,
tá? E a gente tem isso daqui traduzido lá no nosso texto de trabalho. Roionten era possível, é um roionten, mas o verbo é einai, isso daqui é o imperfeito do verbo einai, esse en aqui, tá? Então, efilaton é do verbo filato, tá aqui no imperfeito, primeira pessoa do singular. Efilaton te ros roionte en, tudo bem? Kai proseihon tonun rosper eikos en. Esse rosper eikos en, a dificuldade é esse eikos en aqui, ó. Isso daqui também, veja, aqui novamente é o imperfeito do verbo ser, né? Olha só, en, né? Como era. Então aqui eikos en, está lá traduzido aqui também, olha só, como era razoável, rosper eikos en, tá? O proseihon tonun, eu vou deixar a cargo de vocês, tudo bem? Vamos só lembrar que esse proseihon aqui, você tem aqui um prefixo, que é o pros, e você tem o próprio verbo, que é o eihon. E essa terminação está com uma terminação de imperfeito, não é o imperfeito do verbo erro, que é um imperfeito irregular, tá? Ou pelo menos é um imperfeito irregular, ele não é completamente regular, né? Daí, a gente tem aqui a próxima frase, esse epeidé, que é que nem esse epeidé daqui de cima, uma conjunção temporal, e que marca o fim do tormen alon chronon, né? Então aqui, então seria epeidé doxemai geimai, kai gnai kai gagomenesteu kian. Então, quando isso aconteceu, daqui, o restante do tempo, eu fiz isso, tá certo? Ó. E agora vai começar uma nova fase. Epeidé deimoi, paidion gignetai, né? Epeidé deimoi, paidion gignetai, não é uma frase difícil, né? Esse daqui é o verbo gignomai, paidion, você se lembra o que é? Espero, né? Daí a gente tem aqui o episteuon, ede. Episteuon, a gente tem aqui novamente um imperfeito, tá certo? Ó. O aumento está aqui a terminação do imperfeito. O verbo é pisteuo. Pisteuo, esse ede é uma conjunção temporal, né? Já episteuon. Caipanta ta emaltu ekeinei paredoka. Olha aqui o ekeinei novamente, né? Olha, a gente já teve aqui um ekeinei, aqui, ó, epekeinei, e aqui a gente tem o ekeinei também, né? Que também vai ser um dativo, do ekeinos, ekeine, ekeino. Paredoka é um verbo complicado para a gente, tá aqui. Parédoca é a primeira pessoa do singular do auristo ativo do verbo paradidomi, que seria leguei, transmitir, deixei nas mãos de, mais o dativo. O dativo é o nosso ekeine, né? Esse verbo paradidomi é um daqueles verbos terminados em mi, que nem o titemi, que a gente não viu todas as conjugações ainda, tá? Todas as formas desses verbos. Então, eu dei esse verbo aqui para vocês, tudo bem? Então, parédoca, pantata emaltu, ekeine. Então, leguei, esse daqui é objeto direto, esse daqui é objeto indireto. Tudo bem? Daí, a próxima frase... tá aqui o verbo paradidomi, que seria o verbo do parédoca, né? A próxima frase vai ser o regúmenos. Regúmenos é do verbo regeomai, que você vai encontrar no dicionário como conduzir, né? Quando você conduz uma tropa, conduz uma frota de navios, por exemplo, conduz... Esse é um sentido mais físico, mas existe também o sentido que é o sentido da frase aqui, que significa considerar, né? Então, regúmenos é um particípio presente na voz média aqui, tá certo, só? Regúmenos, tauten okeiote tamegisten einai. Considerando, e aqui você tem aqui, considerando ser, tá? Uma construção com o sujeito no acusativo e o verbo no infinitivo. Tudo bem? Eu acho que isso daí termina o nosso texto. Vou ler de novo para vocês. Egogaro atenaioi epeide edoxemoi gemai kai ginaika egagomen eistenoikian ton menalon chronon hutto diekeimen hoste mette lipen mette lien epekeinei einai hotienetele poiem e filaton te hos hoion te en kai proseichon ton nun hosper eikos en epeide de moi paidion gignetai, episteon ebe, kai pantata emaltu ekeinei paredoka.
regúmenos tauten oikeioteta megisten einai. Ok? É isso então.